Frankenstein. Você já deve ter ouvido esse nome, ou do livro da Mary Shelley, ou de algum filme de terror. E só de falar nesse nome você já deve ter até a ideia da imagem, do rosto dessa criatura. Mas por quê? Da onde veio essa imagem icônica? Bem-vindos ao canal Leitura Pop, eu sou Paulo Boca Nunes e neste vídeo eu vou falar sobre Frankenstein, os 90 anos da criatura icônica de Boris Karloff. Vamos embora pro vídeo! Frankenstein, o Prometeu Moderno, é um romance que foi publicado em 1818, escrito pela inglesa Mary Shelley. Esse romance, segundo alguns especialistas em literatura, ele é colocado dentro do gênero gótico. Outros colocam como sendo o primeiro romance de ficção científica. A diferença entre os dois é muito grande, entre os dois gêneros, claro. Dá até para debater isso, até seria um caso para um outro vídeo. Para falarmos sobre a criatura icônica do Boris Karloff, vamos dar uma pincelada rapidinha na história do livro da Mary Shelley. O livro começa com Robert Walton, um capitão de um navio que está numa expedição para o Polo Norte. Lá pelas tantas, o capitão e toda a tripulação veem um homem numa balsa, o recolhem e ele é levado para a cabine do capitão e lá eles ficam sabendo que aquele homem se chama Victor Frankenstein. Como toda a história, ela é contada pelo capitão Walton através de cartas para sua irmã, ele escreve a história contada pelo Victor Frankenstein, ou seja, ele é o narrador da história que ele ouviu de Victor Frankenstein. Através dessa história narrada, a gente fica sabendo que o Victor Frankenstein, ele conta essa história desde quando ele era pequeno, que ele gostava muito de ler, ele se tornou um autodidata, ele lia muito sobre as áreas do conhecimento que ele gostava muito, até ele ir para uma faculdade e lá os professores criticaram o Victor pelas leituras dele, dizendo, não, esses aí são os alquimistas antigos, agora tem coisa nova, agora é uma coisa mais voltada para uma coisa chamada ciência. O Victor Frankenstein, ele passou a se dedicar aos seus estudos, a esses autores novos que falam sobre coisas sobre a ciência, e aí ele passa a se interessar pela anatomia humana. E ele tem um interesse despertado em dar vida, sobre essa coisa de criar a vida a partir de um corpo morto. Então ele passa a visitar, segundo o livro, ele passa a visitar catacumbas e outros lugares obscuros para conseguir o material que ele precisava para dar fim a esse projeto dele, ou seja, dar vida a um corpo morto. Só que no livro não especifica como é que ele fazia isso. Se ele pegava um pedacinho daqui, um pedacinho dali, essa coisa toda. Não falava não dava esse detalhe, mas só falava de que ele visitava esses lugares obscuros. Ele fica obcecado pela sua tarefa, o seu projeto, o seu trabalho, sua pesquisa, que ele fica ali, né? Nem visita mais a família. Ele fica 2 anos desenvolvendo aquele projeto até que ele tem sucesso. No livro também não diz como ele deu vida à criatura, mas deixa bem claro como ele reagiu. Quando ele viu a sua criatura ganhar vida, ele olhou e ficou horrorizado. Aquilo não é vida, aquilo ali não é. E o cara pegou, olhou para aquele negócio ali que ele viu, mais que bicho bem feio, isso aí, meu, tô largando fora, tchau. E o cara vazou, mano, se mandou e deixou a criatura ali, né, que se virasse sozinha. E a criatura ficou ali naquela, tá? E agora, o que eu faço? Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui nesse mundo? O romance se divide um pouco ali naquelas coisas entre a trajetória do Victor e da criatura. É uma coisa bem interessante como ela faz isso aí. Aqui a gente deixa uma coisa bem clara. A criatura sempre teve esse nome, sempre foi chamada por criatura, monstro. Essa história de que a criatura tem o nome de Frankenstein é uma coisa que veio depois com a cultura pop. E até tem uma certa lógica nisso, porque aqui para nós, né, Frankenstein é sobrenome. Então a criatura podia ter o sobrenome do seu próprio criador, ou seja, então tá tudo bem, tá tudo certo, né? Aquela coisa. Pronto. Faz sentido. A partir dessa fuga do Victor Frankenstein, deixando a criatura jogada no mundo daquele jeito ali, né? Ele passa a fugir também, só que vão surgindo assassinatos, vão acontecendo assassinatos de pessoas próximas ao Victor. E ele desconfia que quem fez aquilo ali foi a criatura. Chega um ponto em que ele foge para o Polo Norte, daí ele é encontrado pelo capitão do navio, o Robert Walton,
que daí ele conta a sua história. Porém, a criatura surge também e daí a criatura passa a contar a sua história para o capitão. E aí nós temos o que aconteceu com o monstro, com a criatura, depois que o Victor Frankenstein deixou ele lá, jogadaço, lá, tiradaço, lá no laboratório. O final do romance não poderia ser outro, dada a trajetória tanto do Dr. Victor Frankenstein quanto da própria criatura. Sobre as obras cinematográficas, adaptações dessa obra da Mary Shelley. A primeira não é do Boris Karloff, a primeira é de 1912, do tempo do cinema mudo, preto e branco, aquela coisa toda. Não vou falar muito desse filme, mas eu já vou deixar aqui na descrição o link para assistir esse filme que está aqui no YouTube, depois você dá uma conferida. Em 1931, a Universal Studios lançou a sua primeira adaptação sonora da obra da Mary Shelley, Frankenstein, e teve como ator interpretando a criatura o Boris Karloff. Boris Karloff foi um ator britânico nascido na Inglaterra em 23 de novembro de 1887. Ele fez vários filmes, a maioria desses filmes do gênero de terror. Ele tinha, portanto, 44 anos quando deu vida a essa personagem que ficou marcada na cultura pop. Esse filme de 1931, na verdade, ele é uma adaptação de uma peça teatral de 1920, que, por sua vez, é uma adaptação do romance da Mary Shelley. O enredo, ele traz alguns elementos do romance, claro, mas tem algumas diferenças bem consideráveis. Para começar, o nome. Em vez de Victor Frankenstein, é Henry Frankenstein. E mostra ele ali, um estudante, né, obcecado pelas ideias dele em dar vida a um corpo morto. Para isso, para ele criar a criatura dele, ele passa a visitar cemitérios, a recolher cadáveres e tirar pedaços para montar a sua criatura. Isso é uma coisa que no livro não narra detalhadamente, mas ali no filme mostra sim, é uma coisa bem tétrica, por sinal, dá um terror na gente vendo aquele tipo de coisa, como ele age, a obsessão dele por esse projeto. O Henry Frankenstein, ele tem um assistente, e certo dia ele manda o seu assistente ir lá numa universidade buscar um cérebro, só que ele não sabia, e o assistente acaba pegando um cérebro que está dentro lá de um vidro, de um líquido, talvez seja formol ou alguma coisa assim, não sabe que aquele cérebro era de um assassino. Leva para o Henry e ele usa aquele cérebro para colocar na cabeça da sua criatura. No meio disso tudo, tanto a noiva, o pai, o amigo, o professor lá da universidade, eles chegam no local ali, naquele moinho abandonado, justamente na hora em que o Henry vai dar vida à criatura. É uma noite de tempestade, muito raio, relâmpago, aquela coisa toda. Chegam ali e veem que tem aquele corpo em cima de uma prancha e ali um monte de tubo, de coisa, de fio, aquela coisa toda. Ele ergue aquela plataforma, aquela prancha até o alto, acima do moinho, e aquele corpo ali, através de uma série de coisas lá, de equipamentos, ele capta os raios e os relâmpagos, e aquilo ali dá vida à criatura. A criatura, quando ganha vida, nós vemos aquela criatura que nós conhecemos, com aquela cara esticada, aquela testa alta, a cabeça achatada, os eletrodos no pescoço. Vemos também que ele é alto, realmente ele é alto, e aquelas roupas escuras, sombrias. O lugar onde eles estavam era um lugar sombrio, como se entende, né, as características de um romance gótico, mas também de terror. Não demora muito, a criatura começa a sofrer, vamos dizer assim, os efeitos daquele cérebro do bandido, assassino, que foi colocado na cabeça dele. Ele passa a ser uma criatura violenta, a cometer assassinatos. E aí o filme vai indo até o seu final, mostrando que a comunidade ali, a cidadezinha, a vila, toda ali, a aldeia, começa a se revoltar com aquela criatura que comete esses crimes. No final, o confronto entre criador e criatura é uma das coisas mais fantásticas do cinema, pelo menos é a minha opinião. Aquela imagem dos dois se encontrando, o Henry Frankenstein e a criatura se encontrando, essa imagem,
Para mim é tão impactante que eu até coloquei essa imagem na thumb desse vídeo aqui. Eu achei fantástica aquela imagem. O final é totalmente diferente, até como eu disse. O roteiro deste filme de 1931 é baseado num texto teatral de 1920. Mesmo que o final, né, desse filme, tendo o confronto entre criador e criatura, seja totalmente diferente do livro, ainda assim ele é surpreendente, impactante e ainda deixa aquele fiozinho para a gente se perguntar: opa, será que é isso ali mesmo? Será que terminou daquele jeito ali mesmo? Alguns anos depois a gente vê que sim, tinha alguma coisinha ali naquele finalzinho. Em 1935 surgiu um tipo assim, uma espécie de continuação daquele filme de 1931. O filme de 1935 se chamou A Noiva de Frankenstein. No romance, a criatura chegou a pedir para o Victor criar uma mulher para ele, porque ele estava se sentindo sozinho e era uma criatura rejeitada pela sociedade. Só que o Victor chegou a começar a fazer essa mulher, mas acabou desistindo. E foi essa atitude que fez com que a criatura passasse a sentir aquele ódio, né, pelo seu criador e pela humanidade. Nesse filme de 1935, tudo começa bem diferente. Primeiro, o filme começa na mansão do Lord Byron, onde está ele, Mary Shelley e Percy Shelley, o marido dela. E os dois pedem para que ela dê continuidade à sua história. Na verdade, é para ser uma continuação do filme de 1931. Então a Mary Shelley, ela dá continuidade a partir do final da história lá do filme, não que seja do livro. E aí sim, aí ela passa a contar a história da criação da noiva do Frankenstein. O filme mostra as pessoas ficando indignadas com essa história toda, que estão fazendo de novo, já não bastava aquilo que aconteceu alguns anos antes, aquela coisa toda. Mostra a criatura interpretada de novo pelo Boris Karloff, totalmente fora de controle, cometendo crimes, e no final trazendo essa mulher. Só que o final ele é também surpreendente e é chocante. A forma de criação da mulher é a mesma do monstro, ou seja, juntando pedaço daqui, dali, remendando, aquela bagaça toda, rapaz, botando naquela prancha ali para tomar aquele monte de raio, tem ali uns líquidos ali também meio esquisito. A mulher ganha vida sim, mas o final que acontece é surpreendente e a gente fica até chocado. O filme segue muito aquele climão do filme anterior, aquelas coisas sombrias, aqueles lugares lúgubres, aquela coisa toda, né? Aquela coisa gótica, né? Esse filme também ele está disponível aqui no YouTube. Ele está com dublagem em espanhol, mas com legenda em português. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. Há também um filme de 1939, O Filho de Frankenstein. Não tem absolutamente nada a ver com o romance da Mary Shelley, mas aqui fica a referência porque é a criatura, né, a criatura do Frankenstein, interpretada pelo Boris Karloff, mais uma vez. Eu não encontrei um filme completo de O Filho de Frankenstein, mas aqui no YouTube tem alguns trailers, eu vou deixar os links aqui na descrição para você assistir depois. Há vários outros filmes sobre essa criatura, que acabou recebendo o nome, né, de Frankenstein pela cultura pop, mas muitos outros desses filmes acabaram não tendo aquela imagem icônica da criatura que foi interpretada pelo Boris Karloff. Sabe por quê? Porque o estúdio, quando viu que o sucesso daquele filme de 1931 bombou pra caramba, o que a Universal Studios fez? Simplesmente registrou toda aquela maquiagem, toda aquela coisa construída pelo personagem, ou seja, nenhum mais outro estúdio poderia usar aquela figura, aquela maquiagem que depois ficou eternizada, ficou marcada pelo Boris Karloff. Como eu disse, existem outros filmes, né, sobre o Frankenstein, alguns buscando ser muito fiel ao romance da Mary Shelley, mas isso é história para um outro vídeo. Essa criatura criada pelo Boris Karloff foi muito importante para a cultura pop, inspirou outras produções
até mesmo inspirado na imagem essa aí que o Boris Karloff deu vida. Mesmo a Universal não gostando muito disso aí não, tanto que até registrou aquela coisa toda ali da maquiagem, da máscara, tudo, mas inspirou sim. Lá na década de 1960, por exemplo, teve alguns seriados em desenho animado. Um deles foi o desenho chamado Frankenstein Jr., que era um robô gigante, enorme, com aquela cara ali parecida com aquela ali do Boris Karloff, né, do personagem ali do monstro, com a cabeça achatada e uma anteninha na cabeça. Aquilo ali foi uma invenção de um doutor, de um cientista que combatia o crime. Quem saía nas missões com esse robô era o filho do cientista, o Buzz Conroy. Ele tinha um anel, ele acionava o robô, né, através daquela anteninha ali da cabeça do robô, e isso aí é nas missões. Era um desenho que eu curtia pra caramba quando eu era pequeno, rapaz. Também, eu sou bem, né? Eu assistia e curtia pra caramba. Outro desenho daquela mesma década, 1960, era Milton, um monstro. Um cientista muito doidão, queria fazer um monstro assim para aterrorizar, e começou a botar vários produtos químicos ali, e aí ele queria botar 2 gotinhas de bondade, que era para não dar problema, muito problema, né? Acabou derramando uma quantidade muito grande naquela poção ali onde ele estava criando o monstro, e aí surgiu um monstro muito bonzinho, o Milton, com aquela cara muito parecida com a criatura do Boris Karloff, cabeça achatada e saindo uma fumacinha pela cabeça ali. Eu adorava aquele filme também, era muito engraçado. Outra produção foi Os Monstros, uma família muito esquisita. Tinha a Lili, a esposa, e o Herman, que era a figura do monstro criado pelo Boris Karloff. Altura, alto, aquela cara, os eletrodos no pescoço, a cabeça achatada, as roupas, as mesmas roupas do filme do Boris Karloff. Esse personagem Herman era muito engraçado, desastrado, assustava as pessoas, mas ao contrário do romance ficava uma coisa engraçada, né? Então foi mais essa aí, esse Herman dessa família Os Monstros, foi mais uma contribuição muito grande da criatura do Boris Karloff. E para completar, mas sem encerrar o assunto, tem a franquia do Hotel Transilvânia, em que um dos que trabalham lá no hotel lá do Conde Drácula é um personagem baseado na figura icônica do Boris Karloff. O que fica aqui é esse registro, essa em forma de quase uma comemoração a esses 90 anos da criação da criatura icônica que ficou marcada na cultura pop do Frankenstein, da criatura Frankenstein, pelo ator Boris Karloff. Ainda mais que agora, esse vídeo que está saindo em novembro de 2021, também é uma forma de dar um feliz aniversário ao Boris Karloff. Sobre todos esses filmes que eu falei aqui e muito mais, muitas outras adaptações da obra de Mary Shelley, eu tenho num artigo que eu publiquei lá no site Leitura Pop. Vou deixar aqui o link na descrição para você conferir depois. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, o teu joinha. Também comenta aqui deixa aqui o teu comentário aqui embaixo, né? Que isso dá uma força danada para o nosso canal. Aproveita também, já te inscreve no nosso canal, acione o sininho de notificações para quando a gente subir um vídeo novo. Porque agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!